Primeiro avião com mais de 200 brasileiros resgatados de Israel levanta voo e deve chegar em Brasília durante a madrugada. Itamaraty confirma 2 mortes de jovens que no último sábado estavam em festa no deserto. No conflito que já tem mais de 2.000 vítimas fatais, a ONU vê bloqueio total da faixa de Gaza como um crime de guerra. Polícia de São Paulo prende 31 pessoas em operação na Cracolândia. Justiça conta com a ajuda da inteligência artificial e até de robôs para acelerar o julgamento de várias ações. Entra em vigor lei que torna obrigatória nos rótulos a informação sobre quantidades de sal, gordura e açúcar nos produtos. Excesso de chuvas multiplica 4 vezes a vazão das águas das cataratas do Iguaçu. E na estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a tradução da palavra iluminada em vários idiomas é paz, dirigida a israelenses e palestinos. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 211 brasileiros que estavam em Israel devem desembarcar na próxima madrugada em Brasília. Foi o primeiro avião enviado para resgatar as pessoas que pediram para deixar o local da guerra que começou no último sábado. Mas 2 jovens que foram à festa no deserto não retornarão. O Itamaraty confirmou que eles morreram. O primeiro avião com brasileiros que fogem do conflito em Israel deixou Tel Aviv nesta terça-feira. 211 passageiros embarcaram no KC-30 às 3h40 da tarde em Israel, fim da manhã aqui no Brasil. Eles devem chegar na base aérea de Brasília durante a madrugada. Um outro avião já está em Roma e aguarda autorização de Israel para resgatar mais 200 brasileiros. E uma terceira aeronave decolou hoje à tarde. 2.700 pessoas procuraram a embaixada brasileira em Tel Aviv para pedir ajuda para voltar ao Brasil. A Força Aérea Brasileira e o Ministério das Relações Exteriores organizam uma operação de resgate e pretendem repatriar 900 pessoas até o fim de semana. O governo também negocia o resgate de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Segundo o Itamaraty, 30 brasileiros vivem na zona de conflito. A Embaixada do Brasil no Cairo segue em contato com as autoridades egípcias para verificar a viabilidade da passagem segura para o Egito. Essa é a maior operação de repatriação já realizada pela Força Aérea Brasileira e, pela primeira vez, psicólogos integram a tripulação para atender os passageiros. A gente considera que toda situação de crise, emergência, catástrofe, elas são potencialmente traumáticas para as pessoas, né? Então o nosso trabalho ele vai consistir em prestar um suporte psicológico para tentar de alguma maneira ali amenizar o sofrimento, né? Para que elas possam restabelecer a normalidade, né? E retornarem em segurança para casa, né, para o Brasil. Nesta terça-feira, o governo federal confirmou a morte de 2 brasileiros durante o ataque do Hamas. As 2 vítimas, de 24 anos, moravam em Israel e participavam de um festival de música eletrônica realizado a poucos quilômetros da faixa de Gaza. No local, mais de 250 corpos foram encontrados após a invasão do grupo terrorista ao território israelense. O Itamaraty emitiu nota prestando solidariedade às famílias e condenando todo tipo de violência contra os civis. A primeira morte confirmada foi a de Hanani Glaser. Natural do Rio Grande do Sul, ele era filho de um israelense com uma brasileira e morava em Israel há 7 anos. Hanani trabalhava como entregador e no ano passado comemorou nas redes sociais o fim do serviço militar.
O jovem fez parte da Força de Defesa de Israel por cerca de 3 anos. A segunda vítima confirmada, Bruna Valeanu, morava em Israel há 8 anos e estudava comunicação e marketing. A carioca vivia em Israel com a mãe e a irmã e foi instrutora de tiro nas Forças de Defesa de Israel por 2 anos. Uma outra brasileira, que também estava na festa rave no momento da invasão do Hamas, segue desaparecida. A jornalista Lu Alves estava em Israel a passeio com um grupo de brasilienses quando começou a guerra. Logo de manhã, quando a gente foi para o café da manhã, do hotel já dava para ver os mísseis, mas aí eles disseram que estava tudo bem e a gente chegou a sair na rua. Teve um alerta na rua, né? E a gente precisou se proteger e aí a gente seguiu, né, os judeus para onde eles correram, a gente correu também, se protegeu. A recomendação é sempre ir para algum lugar que tem uma coluna, né, se proteger. E aí voltamos para o hotel assim que passou o alerta. Ainda no sábado, ela deixou Israel, mas antes do embarque, no aeroporto, outro susto. Estávamos fazendo check-in, teve um alerta e foi uma situação um pouquinho de pânico, né? Mas acabou que ficou tudo bem. A Lu já está em casa. Agora resta a esperança para que os milhares de brasileiros que estão na mira do conflito também voltem para casa em paz. 3 atletas paralímpicos brasileiros já chegaram ao Brasil. Eles foram a Israel participar de um torneio, mas nem saíram do aeroporto porque a guerra começou. Depois de mais de 30 horas de tensão, conseguiram voltar para casa. A chegada a Israel era o início da realização de um sonho para estes jogadores de tênis em cadeira de rodas. Já daria início, né, na sequência de torneios que a gente vai fazer. Cada torneio tem uma importância muito grande para a gente. Perder um é uma tristeza. Os brasileiros Leandro Pena, Daniel Rodrigues e Manitu Silva desembarcaram em Tel Aviv no último sábado para disputar o torneio Israel Open, que acabou cancelado devido ao início dos ataques do Hamas ao país. Então, fomos tomar café lá e aí escutamos um barulho muito forte, de bomba mesmo, assim. Quando soube do conflito, o trio pediu ajuda à Confederação Brasileira de Tênis, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ao governo federal e à Embaixada Brasileira em Israel para conseguir sair de lá. Foram 33 horas de espera até o embarque. 33 horas de muita tensão. Foi bem aterrorizante, assim, na parte que tocou a sirene, e a gente teve que... Veio um segurança falando para todo mundo correr para um bunker. Só que para chegar ao local, os atletas paralímpicos teriam que descer vários lances de escada. Um desafio que os cadeirantes não teriam como vencer sozinhos. Por isso, foram orientados a esperar. A gente ficou lá esperando, não sabia o que fazer, ficava desesperado, porque a gente imaginou que seria um ataque por terra, né? Que eles estavam invadindo o aeroporto com armas, essas coisas assim. A gente ficou pensando assim, os primeiros a morrer vamos ser a gente, né? Vamos ser nós aqui. A gente está na porta do negócio, as pessoas estão lá embaixo no bunker. Então foi bem complicado, assim. Os brasileiros contam que foram as horas mais demoradas de suas vidas. Até que veio a boa notícia. Depois de 33 horas esperando aqui no aeroporto, estamos aqui dentro do avião para embarcar para Bangkok, na Tailândia. Bora para casa. Para casa. Chega. Como disseram aqui no vídeo, os brasileiros, enfim, conseguiram embarcar em um voo de uma companhia aérea israelense rumo à Tailândia. E de lá voltaram ao Brasil com uma escala em Doha, no Catar. Eles desembarcaram na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Assim que pisaram em solo nacional, fizeram questão de gravar outro vídeo. Desta vez, para agradecer. Então, queria agradecer o apoio de todos que ficaram também torcendo e mandando energia positiva para nós. É isso aí, agora é voltar para casa e encontrar a família e só felicidade. Descanso mais do que merecido, que ainda não tinha acontecido quando os atletas falaram com a nossa equipe por videochamada.
No momento da entrevista, ainda estavam no aeroporto, ansiosos pelo tão esperado encontro. O momento mais feliz da nossa vida é poder chegar nas nossas casas, ver a família mesmo, porque realmente é um negócio que passa assim, você poderia não ver mais as pessoas da sua família. Então agora sim você tem essa tranquilidade que você vai rever todos, assim, então você fica doido para que chegue essa hora, assim, tá? Em nota, a assessoria do Ministério do Esporte declarou que fez contato com a Embaixada do Brasil em Israel para garantir o retorno dos atletas. O texto diz ainda que o governo federal está empenhado em tranquilizar os brasileiros que vivem ou que estão de passagem no país em guerra, bem como em auxiliar nas tratativas do conflito. A Força Aérea Brasileira programou pelo menos 15 voos de resgate para repatriar cidadãos que pediram auxílio para voltar ao Brasil. Chega a duvidar porque é uma situação que a gente não tem controle, sabe? A fé tem que prevalecer nesses momentos assim, entendeu? No quarto dia de guerra, os combates foram cada vez mais intensos, com maior número de mortes. Um porta-voz das forças militares israelenses informou que cerca de 1.500 corpos integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel. Entre os israelenses, as vítimas já passam de 1.000. Durante o quarto dia de conflito, o padrão de ataques permaneceu como nos 3 dias anteriores. Bombardeios, destruições e mortes moldaram a nova rotina do povo que vive principalmente na faixa de Gaza. Entre os barulhos de explosões e gritos, as sirenes também ganham destaque na guerra. O mecanismo é usado como forma de alerta aos moradores da região sobre possíveis ataques de bomba. E o governo de Israel informou que sirenes foram ouvidas em Tel Aviv, capital do país. Em outra cidade, Ashkelon, mais ao norte, as sirenes também tocaram, mas dessa vez o ataque veio. Um oficial de segurança libanês disse que 6 foguetes foram disparados do sul do Líbano para a região. Como retaliação, as forças israelenses continuam a atacar a faixa de Gaza com mísseis. As imagens mostram que pelo menos um barco de pesca foi atingido no mar Mediterrâneo. Até o momento, não se sabe quantas pessoas podem ter morrido nesse ataque, que se somariam às tantas vidas que já foram perdidas desde o último sábado, dia 7 de outubro. E a tendência é continuar subindo. Nos próximos dias, a expectativa é que os soldados israelenses iniciem uma missão por terra em breve, o que preocupa o mundo pela situação crítica que a população civil vai enfrentar. Ainda mais se forças externas interferirem no conflito. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, telefonou para o presidente norte-americano Joe Biden para falar sobre a situação em que o país está. Netanyahu informou a Biden que, além de homens, as mulheres também foram brutalmente violadas e assassinadas. A resposta de Biden veio mais tarde. Durante coletivo, o presidente dos Estados Unidos definiu os ataques do Hamas como ato de maldade. Além disso, Biden disse que solicitará recursos financeiros para apoiar Israel quando o Congresso americano voltar a se encontrar, já que os deputados estão atualmente em recesso. A inclusão de um apoio internacional a Israel pode ter 2 desfechos. Ou o conflito se encerra de maneira vitoriosa, ou os rebeldes do Hamas também recebem apoio de outras nações, como o Irã. Situação essa que vai acarretar em mais perdas de civis, pessoas que não têm relação com a briga política e territorial que ocorre na região há décadas. E a seguir, no conflito que já tem quase 2.000 vítimas fatais, a ONU vê bloqueio total da faixa de Gaza como um crime de guerra. E ainda, entra em vigor a lei que torna obrigatória a informação sobre quantidades de sal, gordura e açúcar nos rótulos dos produtos.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia as possibilidades de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para estudantes inadimplentes. Quem estiver com os pagamentos atrasados há mais de 3 meses, por exemplo, não precisará pagar multas e juros e ainda terá desconto de 12% se quitar a dívida à vista. O inadimplente também poderá parcelar sem juros e multas, mas sem desconto. Como a matéria já foi aprovada pela Câmara, agora só falta a sanção do presidente Lula para entrar em vigor. A educação piorou no Brasil e no mundo nos últimos anos. A pandemia foi um dos principais motivos para a queda no aprendizado e o aumento da evasão escolar. Os dados foram divulgados hoje pelo Unicef e pela Unesco. O número de crianças brasileiras de 7 até 9 anos de idade que não sabem ler ou escrever dobrou entre os anos de 2019 e 2022. No primeiro ano, 20% das crianças de 7 anos de idade eram analfabetas. 4 anos depois, em 2022, após 2 anos de pandemia e acesso restrito à escola, o número dobrou para 40%. Os dados ruins não são coincidência, pois o Brasil foi o 4º país do mundo a manter as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia de coronavírus. Na pesquisa do Unicef, também foram avaliadas informações sobre o acesso de crianças e adolescentes brasileiros à educação, moradia, água, saneamento, informação e renda. Os dados mostraram que quase 32 milhões de adolescentes e crianças brasileiros estão privados de um ou mais direitos. Quando analisado o ensino superior brasileiro, menos de 25% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam alguma universidade. Nessa mesma faixa etária, 75% têm apenas a educação básica e 40% conseguiram concluir o ensino médio. Mas não foi só no Brasil que a educação está defasada, principalmente o ensino de mulheres e crianças do sexo feminino. Atualmente existem pelo menos 122 milhões de meninas que não possuem acesso à educação básica, especialmente na África subsaariana. A proporção de meninas integradas no sistema de educação continua muito inferior que a dos meninos, e é também onde mais da metade das crianças em todo o mundo não frequenta a escola. Os dados foram apontados por um relatório da Unesco. De acordo com a entidade, os governos devem ter esforços dobrados até 2030 para que o mundo possa alcançar um nível de educação regular para todos. A produção agrícola do Brasil deverá fechar o ano com mais de 318 milhões de toneladas. A previsão foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se a expectativa for confirmada, a safra vai registrar um aumento de 20% em relação ao ano passado, ou seja, 54 milhões de toneladas a mais do que em 2022. Segundo os pesquisadores, o que deverá contribuir para o resultado é o aumento da produtividade, além das boas condições climáticas nas regiões de produção. A partir de hoje, produtos que têm alto teor de sal, gordura saturada e açúcar adicionados são obrigados a ter essa informação destacada no rótulo. A nova medida vale para bebidas e alimentos fabricados a partir de outubro do ano passado. Mesmo assim, poucos produtos nas prateleiras estão atualizados. A exigência para que as indústrias coloquem na frente das embalagens e de forma bem visível a informação sobre os ingredientes em quantidades elevadas. O objetivo é dar ao consumidor a oportunidade de optar por produtos mais saudáveis. As novas regras foram aprovadas e publicadas há 3 anos. E o prazo para adequação na maioria dos produtos terminou nesta segunda-feira. Só que nos mercados, a maioria dos produtos ainda não tem o novo selo. Um levantamento feito pela USP, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos últimos 11 meses, mostrou que a quantidade de produtos com rótulos adequados vem crescendo, mas ainda está muito abaixo do que determina a Anvisa. Em setembro, só 30% dos alimentos que deveriam ter o selo estavam adequados às novas regras. Entre as bebidas, como refrigerantes e sucos, só 5% tinham um rótulo correto. Os pequenos produtores têm prazo até outubro de 2024 para se adequar às normas.
Já quem produz bebidas em embalagens retornáveis tem um prazo maior, até outubro de 2025. A produção industrial brasileira de agosto subiu em 9 dos 17 locais pesquisados pelo IBGE. De acordo com os detalhes do levantamento divulgado hoje, as maiores altas foram no Amazonas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E os piores resultados no Pará, Bahia e Ceará. No mercado financeiro, a terça-feira foi marcada por um pouco mais de otimismo em relação ao futuro das taxas de juros nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os investidores repercutiram o conflito intenso no Oriente Médio, que já entrou no 4º dia, gerando preocupações, principalmente em relação ao preço do petróleo. Com isso, o dólar fechou em forte queda de 1,44%, encerrando em R$ 5,05 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,37% aos 116.737 pontos. O FMI aumentou 1 ponto na previsão para o crescimento da economia brasileira este ano. A perspectiva para o PIB subiu de 2,1% para 3,1%. No relatório divulgado hoje, o Fundo Monetário justificou a melhora na perspectiva ao forte setor agropecuário brasileiro, além do resistente setor de serviços. Clientes com passagens aéreas para locais que estejam em guerra, como acontece atualmente entre Israel e o grupo Hamas, podem cancelar ou remarcar uma viagem prevista para o mesmo período em que o conflito ocorre, caso se sintam inseguros para viajar. A segurança é o princípio básico da Agência Nacional de Aviação Civil e do Código de Defesa do Consumidor. As companhias aéreas e agências de viagens devem fornecer informações claras e precisam oferecer alternativas para os passageiros, como mudança de data, por exemplo. Os passageiros, inclusive, podem pedir reembolso e não devem ser cobrados por eventual multa. Porém, cada companhia tem sua política de reembolso e, por isso, é preciso consultar as regras daquela onde foi feita a compra. A ONU declarou ter identificado claras evidências de que alguns crimes de guerra podem ter sido cometidos em Israel e na faixa de Gaza, no conflito entre israelenses e o grupo Hamas. A comissão de inquérito que investiga possíveis infrações cometidas durante o confronto emitiu uma nota oficial à imprensa afirmando que grupos armados de Gaza mataram a tiros centenas de civis desarmados, fizeram homens, mulheres e crianças de reféns e usaram pessoas como escudos humanos, práticas caracterizadas como crimes de guerra. Além disso, a ONU disse estar preocupada com a guerra e com o anúncio de um cerco total a Gaza. Os embargos israelenses deixaram a região de Gaza sem água, alimentos, eletricidade e combustível. Medidas que, para a Organização das Nações Unidas, custará vidas inocentes e constituirá um castigo coletivo. As restrições aplicadas por Israel são proibidas pela ONU desde 1977, quando a organização criou 2 protocolos para incluir também regras que protegessem a população civil em locais de guerra e garantisse a entrada de socorro humanitário. As regras proíbem assassinatos, mutilações, torturas, tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, tomada de reféns e julgamentos parciais, e garantem tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo. Como Israel é um dos 168 países que concordaram com o decreto, ele está sujeito ao Tribunal Penal Internacional. A Comissão da ONU também pediu para que as forças de segurança israelitas e os grupos armados palestinos respeitem o direito internacional humanitário e o direito internacional dos Direitos Humanos. No comunicado, a Organização das Nações Unidas também ressaltou que o único caminho para a paz será conquistado após abordar as causas profundas do conflito e reconhecendo o direito do povo palestiniano à autodeterminação.
Apesar das ressalvas e preocupações da ONU, o conflito parece estar longe de um desfecho pacífico, ainda mais após a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O democrata disse que dará todo o apoio necessário a Israel para se defender do Hamas e confirmou que existem americanos entre os reféns mantidos pelo grupo palestino desde o ataque ao território israelense no sábado. As declarações do chefe de Estado norte-americano aconteceram após a intensificação do conflito, com novos bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza. Em resposta, o Hamas realizou ataques às cidades israelenses e disse ainda que disparou foguetes contra Tel Aviv e contra o aeroporto de Ben Gurion. E a seguir, polícia paulista prende 31 pessoas em operação na Cracolândia. E ainda, a Justiça conta com a ajuda de inteligência artificial e até de robôs para acelerar o julgamento de ações. Tanto a Justiça Federal quanto os tribunais estaduais estão aplicando em alguns tribunais ferramentas de inteligência artificial para agilizar os processos. Já são mais de 100 projetos em funcionamento no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A tecnologia vem ajudando na modernização da justiça brasileira. Depois da etapa de digitalização dos processos, que facilitou o acesso aos documentos, agora é a vez da inteligência artificial ser usada para agilizar a tramitação das ações, reduzindo custos e tempo. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, identificou 111 projetos de inteligência artificial desenvolvidos em 53 tribunais em todo o país em 2022. Em alguns tribunais, os robôs já realizam atividades de rotina, identificam e agrupam temas de processo, fazem atividades cartoriais dos gabinetes, além de sugerir os andamentos e os próximos passos para tornar as ações mais rápidas. Para se ter ideia, em 2022, havia 100 milhões de processos no judiciário brasileiro e 17 mil juízes. Isso significa que cada juiz precisaria analisar 6 mil demandas por ano, segundo o CNJ. De acordo com o promotor de justiça do estado de São Paulo e professor de direito, Cléver Vasconcelos, além de agilizar, a tecnologia pode uniformizar as decisões dos tribunais. A prova emprestada de um processo em relação ao outro, decisões que envolvam a segurança jurídica como paradigma de decisões do Supremo, ou seja, você está decidindo uma situação e já há um entendimento pacífico sobre aquele caso. Se importa a decisão do Supremo Tribunal Federal para aplicação naquele caso, a uniformização da jurisprudência nos tribunais, ou seja, para que não haja decisões distintas sobre casos semelhantes. Então, a chamada da jurisprudência como padrão para se adaptar às decisões judiciais é muito bem-vinda. Mas, segundo Vasconcelos, as iniciativas ainda são experimentais. Eu vejo por bem estabelecer alguns planos pilotos, estabelecer alguns modos de atuação e verificar se esse tipo de ajuda vai ser positivo ou não no processo judicial brasileiro. Ou seja, o andamento é muito embrionário, o experimento é importante. Vamos ver os resultados positivos e os resultados negativos de ordem prática, fazer uma avaliação e verificar se a longo prazo a justiça brasileira pode estabelecer isso como padrão ordinário na condução dos seus processos. Para o promotor de justiça, o apoio tecnológico, apesar de facilitar e muito as tarefas do judiciário, nunca vai substituir as atividades que cabem ao ser humano. Que cada caso é um caso específico. A gente não pode generalizar os processos judiciais, porque senão a gente substitui o juiz, o advogado por uma máquina. O importante é que a inteligência artificial ajude o judiciário no aspecto formal, no aspecto do andamento e da condução formal dos processos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é extremamente necessário isso, padronizando uns procedimentos que envolvam o andamento e a facilitação do processo, mas jamais substituindo o juiz, o advogado, o promotor, o defensor na atuação judicial.
A Polícia Federal cumpriu hoje 22 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de extração ilegal de areia no Rio Preto, na região serrana fluminense, no Rio de Janeiro. Esse tipo de atividade necessita de autorização. A areia do rio é utilizada principalmente pelo setor da construção. O último levantamento feito apontou que 2 anos atrás, a extração ilegal causou um prejuízo de 20 bilhões de reais ao país. Durante a operação desta terça-feira, a Polícia Federal identificou um esquema de quadrilha e prendeu 2 pessoas. As forças de segurança do Rio de Janeiro deram sequência a uma operação contra facções que atuam no tráfico de drogas na cidade. Pelo menos 2 pessoas foram presas. Um grupo de 1.000 agentes das polícias civil e militar, incluindo de batalhões especiais, atuaram em diferentes favelas da cidade, em especial no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. O objetivo das forças militares foi combater a facção Terceiro Comando Puro. No início da manhã, policiais militares foram ao Clube na Maré, que servia como centro de treinamento dos criminosos, onde eles treinavam táticas de guerrilha e incursões. Além do centro de treinamento do tráfico, agentes da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes encontraram uma plantação de maconha em uma casa de 2 andares na Vila do João, no Complexo da Maré. Além de 2 fuzis, uma espingarda calibre 12 e uma réplica de metralhadora .50 também foram apreendidas. Outros 93 veículos que estavam em 2 galpões de clonagem foram recuperados. A mega operação começou ontem, quando as forças de segurança foram às bases do Comando Vermelho. No primeiro dia, 9 pessoas foram presas, sendo 3 delas em flagrante. As outras 6 haviam mandados de prisão em aberto. Entre os presos está um policial militar que fazia segurança de um caminhão carregado com 100 quilos de cocaína. A operação também apreendeu meia tonelada de maconha e acabou com o laboratório de refino de drogas e fabricação de explosivos. A mega operação acontece em meio à investigação do assassinato de 3 médicos na semana passada. A principal hipótese da polícia para a motivação do crime é que um dos profissionais pode ter sido confundido com um miliciano. A Polícia Federal realizou hoje uma operação que investiga possíveis fraudes no pagamento do auxílio reclusão, destinado aos familiares de detentos. A 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal expediu 6 mandados de busca e apreensão. A ação foi um desdobramento de uma prisão em flagrante realizada em maio deste ano, quando 2 pessoas foram detidas tentando sacar mais de R$80 mil do auxílio. Desta vez, um grupo solicitou o benefício sem os documentos necessários e com uma data retroativa, gerando pagamentos dos últimos 5 anos. Um prejuízo que ultrapassou os R$280 mil. A Polícia Civil realizou nesta manhã uma operação na Cracolândia, no centro de São Paulo. Os agentes abordaram e prenderam suspeitos onde acontece a venda e o consumo da droga. A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana fizeram uma operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, na região central de São Paulo, nesta terça-feira. Os agentes focaram nas ruas Santa Efigênia, dos Gusmões, dos Protestantes e na Avenida Rio Branco, fazendo triagem e revistando pessoas que formam o fluxo de usuários de drogas. Os alvos suspeitos de participarem do esquema de tráfico de drogas na região, já identificados em investigação, foram detidos e levados para o 3º Departamento Policial dos Campos Elíseos. O fluxo de usuário de drogas da Cracolândia é um antigo problema da região central de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes sancionou um projeto de lei que dá isenção parcial ou total de IPTU para os proprietários de imóveis localizados na área afetada. A lei publicada no Diário Oficial desta segunda-feira cria 2 categorias básicas de benefício. Uma que dará descontos de 50% até o limite de R$10 mil e a segunda terá 100% de desconto com valor limitado a R$20 mil. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o objetivo é isentar o IPTU dos contribuintes mais afetados sem prejudicar a arrecadação nem a distribuição de verba para políticas públicas no município. Uma pesquisa inédita revelou que os brasileiros mais pobres são aqueles que mais temem a ocorrência de eventos climáticos extremos em suas cidades. De acordo com o levantamento, 70% das pessoas das classes D e E
afirmam se sentirem seguras em relação a desastres provocados por fatores climáticos. Dentre os pesquisados, 56% se encontram nas classes A e B. Entre moradores de periferias, esse índice é de 63%. A desigualdade social também é evidenciada na percepção da sociedade sobre quem são os mais afetados pelos eventos extremos. 62% reconhecem que são as pessoas em maior situação de vulnerabilidade as mais atingidas. A pesquisa ainda mostra que os brasileiros confiam pouco na capacidade das prefeituras locais em prevenir ou reduzir o impacto de desastres como enchentes ou deslizamentos de terra. A desconfiança, segundo o IPEC, é puxada por brasileiros de 25 a 34 anos, com 72%. O recorte por raça, por sua vez, mostra que 72% das pessoas pretas confiam pouco ou nada nas prefeituras, enquanto entre brancos a proporção é de 63%. O levantamento feito pelo IPEC a pedido do Greenpeace Brasil entre os dias 1º e 5 de setembro deste ano contou com 2.000 entrevistas presenciais realizadas em todo o território nacional. Foram ouvidas pessoas de 16 anos ou mais. O estudo conduzido pelo IPEC integra uma pesquisa global realizada pelo Greenpeace Internacional em 7 cidades do mundo, como São Paulo, Istambul, na Turquia, Bangalore e Delhi, na Índia, Nairobi, no Quênia, Jacarta, na Indonésia e Bogotá, na Colômbia. Uma pesquisa inédita apontou que o biscoito, quinto alimento mais comprado para as escolas públicas do Brasil, é um dos principais responsáveis para a alimentação não saudável em um ambiente escolar. Para chegar ao resultado, foi analisada a prestação de contas que estados e municípios fazem anualmente com verba federal. A compra dos biscoitos em grande quantidade vão contra uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que determinou que a maioria dos alimentos oferecidos aos estudantes devem ser naturais ou minimamente processados, como arroz e feijão. Para os outros alimentos, como os biscoitos, existe um limite máximo de 20% dos gastos, o que, de acordo com a pesquisa, não vem acontecendo. Quem está embarcando nos trens do metrô da capital paulista está ouvindo desde ontem a voz de filhos dos funcionários, dando recados aos passageiros, como qual será a próxima estação. É uma homenagem que é feita há 2 anos pelo Dia das Crianças. É bom não perder a viagem. Se você anda de metrô em São Paulo com frequência, já deve ter ouvido diversos tipos de avisos sonoros, como esse. Passageiro, cuidado ao embarcar e desembarcar para você não sofrer acidentes no vão entre o trem e a plataforma. Mas você já pensou se eles fossem assim? Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Vamos evitar acidentes. E é dessa forma que o metrô de São Paulo irá informar seus passageiros até o final de outubro. Como comemoração do Dia das Crianças, a organização do transporte público mais usado por quem mora ou passa por São Paulo decidiu utilizar as vozes das crianças. Os avisos foram gravados por 9 crianças com idade entre 4 e 11 anos, sendo todas filhas de funcionários do metrô, com mensagens educativas e de gentileza, além do anúncio das principais estações do sistema. As mensagens poderão ser ouvidas em 68 trens que atendem as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. Eles foram escolhidos por terem tecnologia mais atual, facilitando a substituição dos avisos sonoros para os áudios tradicionais no próximo mês. Agora, as vozes que já pediam a atenção dos passageiros de diversas formas têm outra entonação, como no caso da fala da Manuela. A limpeza do metrô também depende de você. O metrô limpo é melhor para todos. Andar de metrô neste mês de outubro com certeza ficará do jeito que as crianças gostam, agradável e divertido.
E a seguir, excesso de chuvas multiplica 4 vezes a vazão das águas das cataratas do Iguaçu. E também, no Cristo Redentor, a tradução da palavra iluminada em vários idiomas é paz, dirigida a israelenses e palestinos. O acidente vascular cerebral deve ser responsável por 9.700.000 mortes no ano de 2050. Os dados são de uma pesquisa publicada na Lancet e chama atenção para a necessidade de controle de hipertensão, principal fator de risco para o derrame. A doença deve vitimar principalmente moradores de países de baixa e de média renda. Por isso, é fundamental que o governo dessas nações invistam em vigilância, prevenção, tratamento e reabilitação, já que o AVC e sua reincidência podem ser evitados. Em 2020, essas nações mais pobres, onde o Brasil se encaixa, registraram quase 6 milhões de mortes pela doença, números que devem chegar a quase 9 milhões em 2050. Já os países ricos devem registrar uma pequena redução, mas manter em torno de 900.000 mortes ao ano. A publicação apresenta uma revisão das diretrizes de saúde pública para o AVC. Entre as principais estão estabelecer sistemas de monitoramento de baixo custo, promover campanhas sobre a importância da melhoria do estilo de vida, priorizar casos agudos com capacitação técnica e equipamentos apropriados, adaptar a contextos regionais e estabelecimento de ecossistemas locais, nacionais e regionais. Além disso, também existe a necessidade de controlar a hipertensão, principal fator de risco para o AVC. E para isso, é fundamental uma mudança de hábitos, como, por exemplo, não comer doces em excesso e evitar bebidas alcoólicas, além de comer mais frutas, vegetais e verduras. O estudo também chamou a atenção para o fato do AVC ser um causador de depressão e demência, já que o derrame afeta as chamadas zonas estratégicas do cérebro, que são extremamente sensíveis e respondem pelo processamento de informações como memória, atenção e concentração. Até amanhã de hoje, de um total de 295 cidades de Santa Catarina, 82 decretaram estado de emergência em razão das fortes chuvas que atingem a região desde a última semana. Os temporais afetam principalmente as regiões do Vale do Itajaí e do Vale Europeu, no leste catarinense. Segundo as autoridades, até agora, 386 famílias foram atendidas e 1.200 precisam ser abrigadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que as chuvas se intensifiquem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, com a chegada de uma frente fria. O governo de Santa Catarina informou que o risco de alagamentos e deslizamentos de terra permanece alto e que equipes do Exército, Marinha e Polícia Rodoviária Federal trabalham em conjunto com as autoridades do estado para atender as regiões afetadas. Após o período de chuvas intensas na região sul e sudeste, as cataratas do Iguaçu registraram um aumento na vazão. Ao meio-dia de ontem, o fluxo era 4 vezes maior do que o normal. A vazão é a quantidade de água que flui por um canal em determinado período de tempo. Nas cataratas do Iguaçu, especificamente, a vazão normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Ao meio-dia desta segunda, dia 9 de outubro, o fluxo era de 6.400.000 litros de água por segundo. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná, que banha as quedas e faz a medição, a vazão pode aumentar ainda mais nos próximos dias se as chuvas continuarem. Além do fluxo nas cataratas, a Sanepar monitora hora a hora outros pontos do leito do rio. Mesmo com o aumento assustador da quantidade de água, as visitações continuam e a passarela próxima às cataratas está aberta e sem alterações. No lado argentino, a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo foi fechada ainda no domingo.
A assessoria da Margem Argentina das Quedas informou que os demais passeios, os chamados circuitos inferior e superior, bem como a trilha verde e o trem ecológico da selva, continuam funcionando normalmente. Segundo a Defesa Civil do Paraná, até ontem, 45 municípios do estado tinham sido atingidos pelos temporais, vendavais e chuvas de granizo. A estimativa do órgão é que mais de 16 mil pessoas tenham sido afetadas, sendo que dessas, 547 ficaram desalojadas. A 70ª edição do maior evento de esporte universitário da América Latina já começou. Este ano, os Jogos Universitários Brasileiros acontecem em Joinville, Santa Catarina. Até o dia 21 de outubro, mais de 5 mil atletas de 320 instituições de ensino superior vão representar as 27 federações universitárias do país durante 14 dias de competição. Entre as modalidades de disputa estão judô, karatê, luta olímpica, tênis de mesa paradesportivo, xadrez, basquete, futsal, handebol, vôlei e esportes eletrônicos. O evento, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, promove o esporte e a integração entre as universidades brasileiras. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi julgado e punido com 2 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça. O motivo foi uma insinuação de que o seu time estava sendo roubado pela arbitragem na partida contra o Grêmio no mês passado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deixou o gramado fazendo um gesto de roubo com as mãos e gritando para as câmeras de transmissão que havia sido roubado. Na ocasião, o time alviverde foi derrotado por 1-0. A punição também respingou no Palmeiras. O time foi multado em R$ 2.000 pela conduta do treinador. O primeiro avião transportando munições dos Estados Unidos a Israel chegou há poucas horas a Tel Aviv. É um reforço do governo Biden para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrente a guerra contra os terroristas do Hamas. O mundo acompanha apreensivo. O mundo todo acompanha com tristeza os conflitos que acontecem em Israel durante os ataques do grupo Hamas. Diante deste momento tenso e trágico, o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo e um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio, recebe a projeção da palavra paz em vários idiomas em prol da solidariedade às famílias de vítimas do conflito. O braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou uma ação na região metropolitana de São Paulo, levando alegria para dezenas de crianças. Dia das Crianças repleto de solidariedade. O público infantil da Grande São Paulo recebeu carinho e cuidado nessa semana tão especial para os pequenos. Alunos do curso de capelania da Agrade e voluntários da Fundação Internacional de Comunicação animaram a manhã de mais de 100 crianças no Jardim Zaira, em Mauá. Durante a ação social, teve brincadeiras, música, oração e também distribuição de brinquedos. A diretora da instituição, Viviane Bandeira, falou do trabalho da entidade e agradeceu a FIC e a Agrade pelo evento. Muitas crianças não têm esse momento de ter essa brincadeira, receber um presentinho. Então esse momento para nós e para eles está sendo de grande alegria, porque vai ficar marcado na vida deles. E eu agradeço realmente esse evento pela Igreja da Graça, que só tenho a dizer muito obrigada. A nossa instituição já tem mais de 50 anos, temos 100 crianças e o ano que vem nós queremos ampliar mais as vagas, serão 112 crianças. O que nós trabalhamos aqui na creche? O cuidar, o pedagógico e o amor, porque o nosso carisma é o amor misericordioso, abrange todas as crianças de toda a região aqui de Mauá. A iniciativa faz parte do braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós já fizemos várias ações aqui nessa instituição. A gente faz café da tarde, fizemos a Páscoa Solidária, a gente ajuda com produto de higiene, com produtos alimentícios. No que elas precisam e têm necessidade, a FIC vem aqui suprir a necessidade dessa instituição. Trouxemos presente para todo mundo e eles receberam a gente com muito amor, porque aqui é um lugar
que acolhe as crianças das famílias carentes do bairro. As famílias daqui, eles são carentes. Tem criança que realmente, eles não vão ganhar nada no Dia das Crianças. A ação foi realizada por meio da parceria entre a Agrade e a FIC. A Academia Teológica da Graça de Deus, ela trouxe para São Paulo um curso de capelania que é piloto. Os alunos de capelania da Agrade, eles se tornaram voluntários com a FIC para execução dessa atividade complementar, que na verdade é uma ação social. A gente vai proporcionar um dia de alegria para as crianças daqui da creche. Porque na verdade, no curso, a gente aprende toda a parte teórica. E quando a gente sai para a ação social, essa já é a terceira ação que a gente faz. Serve como um estágio, é colocando a mão na massa. Então a experiência, ela vai enriquecer muito toda a parte teórica que os alunos aprenderam em sala de aula. A Turminha da Graça trouxe ainda mais alegria para a festa dos pequeninos. Midinho e sua turma também acompanharam um momento tão aguardado pelas crianças, o de receber os brinquedos. Mateus 19:14 diz, deixai vir a mim os pequeninos. Então a gente tem que trazer as crianças até Jesus, com louvor, com adoração, com a palavra de Deus, onde a gente leva no coração dela aquilo que é a palavra de Deus, o amor de Deus, abençoando, junto com crianças que vencem, junto com a Turminha da Graça, que foi uma alegria estarmos aqui, mulheres que vencem, homens que vencem, a ação social que foi feita aqui hoje, e o Senhor trouxe muitas bênçãos neste lugar. E a semente ficou guardada em cada coração, em o nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.